Olá! Na aula de hoje nós vamos trabalhar com desenho de instalações hidráulicas. O que são instalações hidráulicas? Vou começar pela parte de instalações hidráulicas de água fria. Instalações hidráulicas de água fria correspondem ao conjunto de tubulações, equipamentos, reservatórios e dispositivos existentes a partir do ramal predial, ou seja, a partir da conexão do sistema de instalações hidráulicas à fonte de abastecimento, que pode ser da rede pública ou que pode ser de um poço artesiano. O sistema de instalações de água fria, ele vai se destinar a servir os pontos de consumo de água de uma edificação. A norma que estabelece as diretrizes para o sistema de instalações de água fria é a ABNT-NBR 5626 e suas atualizações. Bom, antes de entender como que o sistema de instalações de água fria está organizado, nós vamos entender primeiro como que a água chega até as edificações, a partir da explicação do sistema de abastecimento de água coletivo de um município. A água pode chegar também nas edificações, como eu já comentei anteriormente, a partir dos poços artesianos, mas esse é um outro sistema que não vai ser explicado, tratado nessa aula. Aqui nós vamos tratar o sistema de abastecimento de água coletivo da rede pública de águas de um município. Então, como que esse sistema está organizado? Em primeiro lugar, é feita a captação do sistema de águas. Aqui em Florianópolis, por exemplo, essa captação é feita no Rio Pilões, na cidade de Santa Maria da Imperatriz, também em algumas partes no Rio Cubatão, que fica na cidade de Palhoça. Aí como que a captação chega para a segunda etapa, que consiste no tratamento de efluente? A captação ela chega até a estação de tratamento de efluentes a partir de um sistema de tubulações e bombas de recalque. Toda vez que você vê a palavra recalque ao longo da descrição do sistema de instalações hidráulicas e também de abastecimento de água, significa subida. Então, todos os tubos de recalque, todos os equipamentos de recalque são equipamentos para a subida do fluido, subida da água no caso. Depois da captação, a água chega na etapa de tratamento de efluentes e dentro da etapa de tratamento de efluentes ocorrem os seguintes processos. Processo de floculação, que é onde as impurezas químicas vão ser retiradas, decantação, que é onde os resíduos sólidos da água maiores vão ser retirados e depois é feito um pente fino dos resíduos sólidos através do processo de filtração. Por fim, a água sofre uma desinfecção de micro-organismos através do processo de desinfecção em que são inseridos componentes químicos para retirada dos micro-organismos. Após o tratamento de efluentes, a água é transportada para o reservatório de abastecimento de águas do município, através do sistema de bombas e tubulações, e em seguida é enviada para a rede de distribuição do município. Nessa rede de distribuição é que é possível inserir os pontos de conexão das edificações, seja abastecida com água para seu consumo. Entendida como que a água chega nas edificações, agora nós vamos entender como que funciona o sistema de instalações hidráulicas. De um modo geral, esse sistema é composto de conexão com a rede de distribuição, reservatórios, distribuição para os pontos de consumo. Aqui, nas etapas 1 a 14, estão numeradas as partes do sistema. É importante destacar que nem todos esses componentes apresentados nessa figura que está sendo exibida no vídeo nesse momento vão constar em todos os tipos de sistema de abastecimento de águas. Alguns itens podem ser retirados dependendo do tipo da edificação. O sistema de abastecimento predial, ou seja, o sistema de instalações hidráulicas de uma edificação, inicia a partir do ponto 7, que consiste no ramal predial, que é o ramal de conexão da rede pública com o sistema de instalações hidráulicas. A interface entre o ramal predial e a alimentação com água, o abastecimento de água das instalações hidráulicas, é feita através do registro de gaveta número 8. O registro de gaveta número 8 funciona como se fosse o disjuntor geral da instalação hidráulica.
né? Fazendo uma analogia breve com o sistema elétrico. Do item 8 da figura, ou seja, a jusante do registro de gaveta, está o alimentador predial, que vai ser conectado ao medidor, posicionado numa estrutura chamada cavalete. Após o cavalete, que contém o medidor, a água é transportada para um reservatório inferior. O reservatório inferior ele vai existir principalmente nas edificações que apresentam mais de 3 andares. Caso a edificação tenha menos de 3 andares, normalmente não vai ter reservatório inferior, vai ter ou apenas o reservatório superior. A ligação com a rede pública de águas vai ser feita de forma direta, com bombas ou sem bombas para elevar a pressão da água até os pontos de consumo. Bombas estas representadas pelo item 14. É importante destacar que nos reservatórios vão ter algumas tubulações de manutenção e as tubulações destinadas à distribuição da água ao longo da edificação. Nesse primeiro conjunto de tubulações estão o extravasor, também conhecido como ladrão, que consiste no vertedouro, caso haja água em excesso no reservatório, e também tubo de limpeza. O tubo de limpeza, ele consiste num vertedouro controlado, em que ele vai ser acionado quando for necessário fazer a manutenção ou limpeza do reservatório, também conhecido como caixa d'água. A tubulação, que vai fazer a distribuição de água ao longo da edificação, vai distribuir a água para os pontos de consumo, consiste no barrilete, e esse barrilete contém derivações, que são chamadas de colunas de distribuição, numeradas aqui na figura pelo item 5. O barrilete está numerado na figura pelo item 4, na parte do reservatório superior. Lembrando que o barrilete ele contém um registro de gaveta que será acionado caso seja necessário fazer a limpeza e manutenção da caixa d'água. O item 1 da figura consiste no reservatório superior, que é o tipo de reservatório mais comum. Os itens 2 e 13 consistem nos extravasores dos dois reservatórios, do superior e do inferior, respectivamente. O item 3 e o item 12 consistem na limpeza dos reservatórios inferior e superior, respectivamente. Também, se a gente for fazer uma leitura completa da figura e entender cada ponto do sistema. Não foram identificados ainda na figura. Tubulação de número 6 consiste no tubo de recalque. O que o tubo de recalque faz? Ele, como já falei anteriormente, toda vez que eu vi a palavra recalque aparecer na representação de sistemas de instalações hidráulicas, significa que eu tenho subida de fluidos, subida de líquidos. Então, nesse caso, é a tubulação que vai elevar a água para o reservatório superior ou para a coluna de distribuição. Mais adiante eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de sistemas diretos de abastecimento de água. Nesta outra representação, eu tenho também uma representação completa do sistema de instalações hidráulicas de água fria de uma edificação, só que representado por um esquema e de forma resumida. Esse esquema é chamado de isométrico, é um esquema que contém uma representação do sistema numa perspectiva isométrica com sua simbologia simplificada. É um item que costuma ser obrigatório na representação de sistemas de instalações de água fria e também de água quente, mas nem sempre o sistema completo é representado da forma isométrica. O desenho isométrico costuma servir para representar o desenho isométrico, o posicionamento isométrico das tubulações nos ambientes da edificação. Aqui nessa figura eu tenho um detalhamento das partes que compõem o ramal de abastecimento do sistema de instalações de água fria. Então, como que esse ramal está organizado? O ramal predial ele pode ser nomeado como a parte composta de tubulações do ramal predial propriamente dito, que consiste na ligação direta com a rede pública de água, na caixa de registro para a calçada, que é onde contém o registro de gaveta geral da instalação de água, e do alimentador predial. E outros autores chamam de ramal predial só a tubulação da ligação direta entre a rede pública de água
e o registro de gaveta geral. E quais são os outros itens, né, que compõem o ramal predial de alimentação do sistema de água? Registro de gaveta, que corresponde ao disjuntor geral do ramal de abastecimento, né, como já falei anteriormente, o hidrômetro, posicionado em uma estrutura de cavalete, e o registro associado ao hidrômetro, além do alimentador predial, que é a tubulação que fica a jusante do registro de gaveta geral e a montante do registro de gaveta do hidrômetro. É importante destacar que o hidrômetro ele tem que ficar posicionado dentro da propriedade privada, mas a leitura do hidrômetro ela tem que ser visível através do muro. Então aqui eu tenho algumas definições, vou apresentar aqui algumas definições referentes às partes integrantes do ramal de abastecimento. Eu vou mostrar um pouquinho sobre os tipos de sistema de abastecimento de instalações hidráulicas de água fria. Aqui nesse exemplo da figura a gente tem um exemplo de sistema de abastecimento direto. É importante destacar que nessa figura não tem a presença do reservatório e também não tem a presença de bombas, portanto é um sistema que é também sem bombeamento. Existem, na verdade, 3 tipos de sistemas de abastecimento predial: direto, com ou sem bombeamento. Sem bombeamento era o caso da figura. Indireto, com ou sem bombeamento, quando eu tenho pelo menos um reservatório de água. E o sistema híbrido, que eu tenho parte das instalações hidráulicas, parte dos pontos de consumo conectados de forma direta com a rede de coleta de água, e eu tenho a outra parte dos pontos de consumo conectados ao reservatório. Então, aqui eu tenho um exemplo de sistema de abastecimento direto, tá? Sem bombeamento e com bombeamento, um esquema simplificado. E aqui eu tenho em mais detalhes o sistema de abastecimento direto. Essa figura é a mesma exibida no slide anterior. Tá? Observem que esse exemplo aqui não tem bombeamento, também não tem reservatório, nem inferior e nem superior. E ele é composto de 10 componentes. Aliás, ele é composto de 8 componentes. Tá? 2 componentes ali da figura representam a rua e a guia, né? Estão indicando a rua e a guia. Quanto ao sistema indireto, aqui nesse esquema simplificado eu tenho 2 exemplos, um com e um sem bombeamento, e esses 2 sistemas estão representados com reservatório superior. Tá? Em edificações de até 3 pavimentos, esse é um dos tipos de sistema mais comuns que existem. Tá? Existe bastante também edificações com o sistema híbrido, né? E no caso do sistema híbrido, costuma-se conectar os pontos de consumo externos de água direto à rede pública de água, os pontos internos ao reservatório, seja ele superior ou inferior. Aqui eu tenho um exemplo de sistema indireto com duplo reservatório, né? Então, que é o caso mais comum para edificações com mais de 3 pavimentos, inclusive em alguns locais. Na maioria dos locais, esse tipo de sistema é obrigatório para edificações com mais de 3 pavimentos. Aqui tem um exemplo de uma edificação térrea com sistema de abastecimento direto e sem bombeamento. Tá? Quando utilizar o bombeamento e quando não utilizar. Aumentar a pressão da água para fazer ela se elevar mais rápido para o reservatório, e desse modo a água vai ser distribuída ao longo dos pontos de consumo da edificação através de gravidade. É um sistema que, em termos energéticos, acaba sendo bem econômico, né? Por isso que muitas vezes se posiciona o reservatório na parte superior e não na inferior, para evitar o uso de bombas. Né? A bomba ela é um equipamento que exige uma certa demanda de energia elétrica se você comparar com outros equipamentos da edificação, além de exigir um circuito de tomada de uso específico. Então aqui eu tenho um exemplo de abastecimento indireto sem bombeamento. Só que em alguns casos a pressão da água da rede pública ou do poço artesiano é insuficiente para elevar a água até a caixa d'água. Aí, nesses casos, é obrigatório utilizar o bombeamento.
A gente já observa, né, que tem alguns itens extra dos 8 anteriores, né? E aqui também o autor da figura, essa figura foi retirada do livro do Carvalho Júnior, tá? De instalações hidráulicas, e ele apontou também as tubulações que são associadas ao reservatório, né, como os 2 vertedouros, o extravasor e o tubo de limpeza, e também o barrilete. Aqui eu tenho um exemplo de sistema de abastecimento direto e indireto. Aí eu tenho a tubulação, eu tenho o tanque conectado direto à rede pública, por exemplo. Bom, aqui eu tenho mais algumas definições das partes do sistema, já comentei com vocês, né, o que é cada parte, com exceção dos ramais e dos subramais, tá? E da promada de alimentação. Promada de alimentação significa o mesmo que coluna de distribuição, tá? É a tubulação que sai é a ramificação do barrilete que vai fornecer água para os pontos de consumo de determinado ambiente. Consiste num ramal quando chega num ambiente, quando está inserida no ambiente, e as suas ramificações são chamadas de subramais. Aqui eu tenho um exemplo da prumada completa de instalações de água fria, né? Um esquema de prumada. Prumada normalmente significa esquema vertical, tá? Tanto no projeto elétrico quanto no projeto de instalações hidráulicas e sanitárias. Então aqui eu tenho um exemplo de prumada de instalações de água fria, os ramais e subramais de distribuição e o sistema de abastecimento predial, o reservatório inferior e superior no caso. Assim como no desenho elétrico, não é padronizado. Portanto, é fundamental que a simbologia esteja representada com uma legenda para a identificação de cada item do projeto. Esse exemplo aqui, as tubulações e os equipamentos, os registros e válvulas foram representados com blocos de desenho, tá? Mas existe uma outra forma de representar o desenho de instalações hidráulicas de água fria, que é representando as tubulações através de linhas com blocos de identificação das partes. Por exemplo, aqui eu tenho a legenda referente aos blocos de identificação das partes, tá? Como que eu identifico uma tubulação da coluna de distribuição? Vou representar pela simbologia AF, que é para identificar que aquela coluna de distribuição trata-se de uma coluna de água fria, e eu vou numerá-la para informar, para distinguir qual coluna vai para qual ambiente. E abaixo, na metade da circunferência que contém a identificação da coluna de distribuição, eu vou informar o seu diâmetro. Eu vou fazer uma legenda similar para a identificação da coluna de limpeza, do tubo de limpeza do reservatório, do extravasor do reservatório, do alimentador predial e da coluna de alimentação do barrilete. E as conexões, os tubos e conexões, como que são representados tipicamente no sistema de instalações de água fria? Apesar de não existir um padrão, existem algumas simbologias que são mais recorrentes, que os projetistas costumam utilizar quase que de modo geral. Tá? E quais são essas simbologias? A linha cheia serve para representar água fria, linha tracejada serve para representar as tubulações de água quente, linha transponto serve para representar as tubulações de água para o sistema preventivo de incêndio. Registro de gaveta, representado por esse símbolo que parece uma gravatinha. E conexões. Conexões normalmente são representadas por linhas de 90 graus curtas para indicar os tipos de conexões. Por exemplo, um T de 45 graus, eu vou desenhar uma linha de 45 graus. Um T de 90 graus, desenhar uma linha de 90 graus e indicar os locais de conexões. A cruzeta, a mesma coisa. E as válvulas costumam ser representadas por elementos circulares, registros por
elementos com 2 triângulos formando uma gravatinha. Tá? É importante destacar que nos desenhos em vista superior, principalmente, e em alguns casos vista lateral, mas na maioria dos casos na vista superior, você tem que indicar quando que a tubulação sobe e quando a tubulação desce. Tá? Então, o T com saída para cima, você está indicando que aquela tubulação para baixo, você está indicando que a tubulação que deriva em 90 graus do T tá descendo numa vista superior. Tá? Mesma coisa. Então, aqui tem os 2 catálogos que foram consultados, né? Os links estão aqui abaixo e vão ser colocados também na descrição desse vídeo. Na primeira parte do vídeo era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Na segunda parte do vídeo eu vou tratar a respeito dos itens de projeto e mostrar alguns exemplos de desenhos de projeto de instalações hidrossanitárias. Tá bom? Até o próximo vídeo.